Welcome to the 7th Spiritist Conference of Florida, The Gift of Life. Materialismo. Uma filosofia profunda conduz o indivíduo à verdadeira religião. Não se tratava, adimos nós outros, de uma crença religiosa, mas a religiosidade que deve caracterizar o ser humano na busca da sua plenitude. Os gregos tiveram uma grande preocupação ao descobrir o presente da vida e começaram a raciocinar, especialmente os pré-socráticos, Axímenes, Anaxágoras e outros. Qual é o sentido da vida? Terá a vida um sentido que valha a pena lutar e alcançar esse estado de planificação a que chamamos felicidade? E depois de reflexionarem profundamente, perceberam que o sentido da vida era a morte, porquanto, tão ciclópica, como disse a canção, é o passar dos dias e das horas que a vida física é um breve espaço entre berço e túmulo, não significando a realidade da vida. Os orientais escreveu Fritjof Capra no seu notável Tao da Física. Resolveram o problema de maneira muito fácil, através da revelação. A ciência e a ética, segundo ele, demoraram aproximadamente 6.700 anos para chegar à realidade do ser imortal. No entanto, na intimidade das cavernas, fosse no período pré-civilização, na Antiguidade Oriental, aqueles seres que haviam desencarnado retornaram para cantar os hinos imortais do Bhagavad Gita, dos Upanishads na Índia, os Analectos, através de Confúcio, o livro tibetano dos mortos, ou na intimidade dos santuários egípcios, através dos gurus, homenageando o deus da morte Anubis, falar não apenas que a vida não se originava no berço, nem terminava no túmulo. Pelo contrário, havia uma sucessão de etapas, através da reencarnação, que irá voar à Babilônia, à Síria, à Caldeia, até chegar aos ouvidos gregos, através de Platão, quando este, num período de muitas dificuldades de Sócrates, com a política de Atenas, refugiou-se no Egito e da intimidade dos santuários ele trouxe para o mundo das ideias a doutrina dos renascimentos. É a partir, portanto, de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, que nós teremos a certeza da continuidade da vida após o decesso tumular. E para que essa continuidade tenha lógica, tenha um sentido psicológico, a filosofia notável do pensamento socrático, dando-nos uma ética do bem proceder. Quando vem Jesus 2000 anos depois, tem o mesmo cuidado de evocar o pensamento socrático, estabelecendo no amor a base central da busca do indivíduo para lograr o estado luminoso 19 séculos depois, identificado por Carl Gustav Jung. A palavra do mestre incomparável de Nazaré desce sobre a terra como um bálsamo, a semelhança de um perfume de nardo que penetra suavemente as criaturas
e estabelece um estado de plenitude e de verdadeira paz. Mas as criaturas humanas, habituadas à busca das sensações, porquanto ainda não nos libertáramos completamente dos instintos básicos, para penetrarmos nas sensações da beleza, do cântico do amor, conforme o estudo antropológico de um dos mais notáveis investigadores norte-americanos, era natural que a predominância do ego adaptasse a proposta de Jesus ao prazer, levando-nos à sensação, ao invés das emoções transcendentais. Percebendo, no entanto, que esse fenômeno ocorreria com as criaturas humanas, esse notável psicoterapeuta, que foi o mestre Galileu, na opinião abalizada da doutora Hannah Wolff, a psicanalista alemã, pôde dizer que um dia mandaria à humanidade alguém que lhe repetiria as palavras, naturalmente olvidadas, que diria coisas novas que ainda não se podia entender para guiar a criatura ao seu estado de realização. E veio a doutrina espírita, através de Allan Kardec, esse emissário que se destaca no cenário da cultura francesa e mundial no século XIX, alargar os horizontes do pensamento cristão, perfeitamente em consonância com as doutrinas filosóficas vigentes, colocando luz no iluminismo, colocando bases na doutrina do positivismo de Auguste Comte e abrindo os horizontes da alma para a imortalidade, como maior presente de Deus à vida. E essa doutrina espraia-se por toda a terra lentamente, à semelhança de um sol de primavera que retorna após a tempestade devastadora das paixões. E eis-nos aqui, evocando nesses 2 dias, em uma ligeira passagem histórica, os fenômenos notáveis que assinalaram épocas da humanidade. 700 anos antes de Jesus, por exemplo, relata uma das almas mais gloriosas da história na Grécia, Heródoto de Alicarnasso. Viveu na cidade de Sardes, hoje Turquia, o homem mais rico da história da humanidade. Este homem creso espalhara os seus domínios entre a Europa e a Ásia e vivia o esplendor do gozo quando Ciro, na Pérsia, começou a expandir o seu império e dar lugar às futuras guerras persas, gregas, naturalmente concluídas por Cambises, filho dele próprio Ciro. Nessa oportunidade gigantesca, cai a Babilônia. Os países do Levante são lentamente devastados pelas tropas sírias, persas. E ele, o grande rei, dominador da maior fortuna da terra, teme que, atravessando o estreito, caia em poder dos persas a fortuna gloriosa da sua pátria. E tem uma ideia que poderíamos dizer, à luz da parapsicologia, da primeira pesquisa científica a respeito da imortalidade da alma. Determina que embaixadores vão a diversos países para fazerem uma interrogação. Essa interrogação deveria ser submetida aos deuses e depois trazida a resposta para verificar se, afinal, se tratava de um arquétipo ancestral ou se, de fato, a vida continuava depois da morte. E conta
A história grega que os embaixadores foram a Delfos, onde o deus Apolo se comunicava através da pitonisa, naquele santuário glorioso que por mais de 10 séculos orientou não apenas o destino da Grécia, mas também do mundo conhecido. Mas era necessário que esse embaixador propusesse em determinado dia e hora aos deuses uma questão embaraçosa. Que está fazendo na cidade de Sardes o rei Creso? E apontassem em tabuinhas e ipsis literis, o que era dito ipsis verbis, para ele confrontar-se de fato. Havia deuses ou se tratava de uma tradição, de uma superstição? Os embaixadores vão, visitam santuários pelo imenso levante, na Síria, na Babilônia, no Egito, retornam a Sardes, a cidade abençoada pelo rio Pactolo, que traz da intimidade das montanhas rubis, esmeraldas, ouro, que atravessam a cidade e permite que os tesouros de Creso sejam abundantes. O Museu de Nova York, há pouco tempo, comprou algumas daquelas moedas de ouro cunhadas por ele pela primeira vez na história. E na data aprazada, quando retornam os embaixadores, vão afirmando que os deuses haviam dito para eles. E Creso, diante da corte, meneia a cabeça negativamente, dizendo que eram mentirosos. Já havia a mentira e o suborno naquela época, a que estamos acostumados no Brasil na atualidade. E lentamente, quando o desânimo pesa sobre todos, chegam os embaixadores de Delfos e narram uma história peculiar. A pitonisa, ante a interrogação, aspira um doce perfume que parece sair da greta de uma rocha e diz: neste momento vejo um homem de meia idade descer as escadarias na direção do porão, levando nas suas mãos um jovem cordeiro, e logo encontra uma velha tartaruga. Ali prepara no ritual algo que parece macabro. Prepara uma tripóide, aquilo que vai servir de um alimento brutal, porque mata o cordeiro, mata a tartaruga, coloca pedaços dentro de uma lâmina metálica, alguns condimentos e água, e põe-nos a cozer. O odor chega até mim. É isso que está fazendo o rei. Tomado de espanto, levanta-se Creso, esse notável rei da Lídia, e afirma que se tratava de um fato real. Ele havia buscado um cordeiro novo, uma tartaruga velha, matara-os, cozera-os, porque seria impossível alguém imaginar que o rei estivesse realizando na intimidade da casa palaciana algo de tão especial. Voltem lá e perguntem se deverei enfrentar os persas, aumentar os meus exércitos para que a Lídia permaneça invencível. Os embaixadores retornaram e, ao volver, trazia uma notícia incompreensível: um grande império cairá. Porque os deuses não diziam tudo claramente. Através de metáforas, de pentagramas, estabeleciam o destino do acontecimento que exigia uma decodificação. Então Creso prepara-se para a guerra e perde-a. Vai submetida à condição de escravo e a Lídia é varrida da terra pelas tropas de Ciro. Mas a humildade de Creso é tão grande, porque ele se lembra que um dia havia hospedado o maior sábio grego e lhe perguntara, depois de mostrar-lhe os tesouros: você não acha que eu sou o homem mais feliz do mundo?
E o sábio lhe disse sorrindo: Majestade, eu conheci alguém que não tinha nada e era muito mais feliz. Um jovem chamado Telos, em Atenas. Ele era feliz e despachava no seu coração a felicidade total. O rei sentiu-se algo constrangido e voltou à carga. Bem, se esse Telos é feliz, eu desejo dizer que as minhas posses dão-me o direito de ser o homem mais poderoso da terra, portanto mais feliz. Ao que o sábio suavemente respondeu: Senhor, somente vos posso dizer que sois feliz depois que morrerdes, porque enquanto estamos na terra, somos assediados por circunstâncias nefastas. E partiu. E em realidade, ele que tinha um filho surdo-mudo, que amava o filho que era herdeiro, e foi vítima de um presságio. Desde quando nasceu, alguém disse que ele seria trespassado por uma lança, e o pai teve a desventura de vê-lo trespassado. Perdeu a guerra, a fortuna, e então reconheceu que o sábio tinha razão, e pediu a Cambises para que o levasse na condição, ou melhor, pediu a Ciro que o levasse na condição de escravo para que administrasse os bens, e muda a história. Aquele rei grandioso torna-se pedagogo de Cambises, que fará um governo extraordinário da Pérsia. É naturalmente um fato notável da paranormalidade humana. Mas se isso não bastasse, outro historiador grego, considerado do pai do pensamento, tem a oportunidade de dizer que no dia 19 de setembro do ano de 96, em Éfeso, a terceira maior cidade do mundo, Roma, Jerusalém, Éfeso, no meio, estava Apolônio de Tiana, apresentando um dos seus notáveis discursos. Subitamente, entre o sol claro e o céu de turquesa, ele empalidece e começa a delirar. Vejo neste momento alguém ser assassinado. Vejo o monstro sofrer no punhal de um vingador. Vejo a morte de Tito Flávio Domiciano. Era o imperador romano que havia espalhado o terror por todo o mundo conhecido. E Apolônio de Tiana, a uma distância colossal, descreve em detalhes a morte desse terrível governante do império. Aqueles que moravam na cidade fogem, com medo da vingança do grande imperador. Mas uma semana depois, quando chegam as primeiras galeras de Roma, narram exatamente como havia apresentado o grande vidente a morte de Tito Flávio Domiciano. A história registra que esse extraordinário paranormal, sábio e médium, provava a imortalidade da alma, o que vem de ser confirmado em 1321, quando morre Dante Alighieri, e um mês depois da sua morte, seu filho Jacopo tem um sonho peculiar. Ele tem uma visão estranha no estado onírico, que seu pai lhe aparece e pede-lhe para que vá à residência onde vivia, e atrás de uma esteira na sala de refeições, abrisse o cofre, pois que a Divina Comédia que havia sido apresentada não estava completa. Desperta Jacopo e de imediato corre à casa daquele encarregado de administrar os bens e apresenta-lhe o sonho, a visão que se desfaz diante dos seus olhos, e ambos vão à residência em que Dante vivera, o apaixonado platônico de Beatrice, e ao retirar aquela esteira do cofre, descobrem os 12 cantos do céu. Estavam ali guardados
e não fosse esse fenômeno da mediunidade do sono, muito bem estudada por Allan Kardec, provavelmente até hoje, estaria inconclusa essa obra máxima da literatura italiana do pré-renascimento. Quando ele fala da grandeza do céu, em realidade, Dante é levado ao inferno, ao purgatório, pelo poeta Virgílio, mas aos céus ele vai levado pela amada noiva, e a humanidade desfruta esses 12 cânticos graças a um fenômeno de mediunidade onírica. Mais tarde, no dia 5 de outubro de 1571 em Roma, o Papa Pio V está diante do colégio cardinalício, na igreja de Santa Maria Maior. Subitamente levanta-se, faz calor, e abre a janela que fita o oeste, e empalidece e diz ao colégio cardinalício reunido: vejo a batalha de Lepanto no porto de Corinto. A batalha de Lepanto, segundo estudiosos da vida militar, foi considerada uma das mais perfeitas e mais terríveis da história náutica da humanidade, até as batalhas da Primeira Guerra Mundial. E vejo Dom Juan de Áustria, o supremo governante com seus navios, expulsarem os mouros da Europa. Cantemos aleluia, celebremos Te Deus. E os cardeais, dominados por espanto, percebem que o Papa, em idade avançada, estava delirando. E ele diz: encerremos a nossa reunião. Os rebeldes foram vencidos, milhares de escravos, outros fogem. Dom Juan de Áustria manda informar-me da vitória dos estados papais. E é claro, as igrejas de Roma abrem-se, fazem-se Te Deus, badalam os sinos, Roma entra em júbilo, mas as notícias não chegam. Uma semana depois, o romano Pícaro assevera que o Papa havia enlouquecido. Porém, quase 2 semanas depois, no porto d'Ostia, chega uma caravela para dizer que realmente a batalha de Lepanto no porto de Corinto fora vencida por Dom Juan de Áustria. E que a notícia tardara de chegar, porque a primeira embarcação foi vítima de uma tempestade e fora atirada contra as pedras. Então nós temos um fenômeno mediúnico que mudou o curso da história da humanidade, através de um Papa. Mas a mim me fascina, por exemplo, quando, no dia 9 de setembro de 1756, em Gotemburgo, na Suécia, um homem notável está sendo homenageado, Swedenborg. Levanta-se e diz: vejo o incêndio que se trava em Estocolmo. Entre Estocolmo e Gothenburg há uma distância de 508 quilômetros. E aquele homem que era considerado o maior sábio da Suécia narra o incêndio que começara numa estrebaria e tomava conta das pequenas ilhas, devorando vidas humanas, animais, destruindo 3/4 partes da cidade. Todos ficam espantados. E Swedenborg continua descrevendo a tragédia, que os jornais posteriormente confirmam com riqueza de detalhes. A imortalidade da alma, através dos séculos, conforme o pensamento de Cícero, essa pedra que vai lapidar os metais, atinge seu clímax no dia 19 de fevereiro de 1939, quando o cardeal Eugênio Pacelli está orando e lembrando da morte de Pio XI. Está ele na capela, dentro dos apartamentos papais, quando, de repente, é surpreendido pela presença do Papa Pio X, de quem ele fora aluno e ganhara o anel e o chapéu cardinalício. Tomado de espanto, ele ergue-se
conforme a narração, e diz suavemente: santidade. Não sou santidade. Eu sou teu irmão e venho dizer-te que logo mais serás papa. Mas como serei papa? Acaba de morrer o Papa Pio XI. E os candidatos são muitos, não tenho condições. Estou chegando agora da Alemanha, não tenho condições. E o Papa Pio X me determina: serás Papa. E Jesus te confere algo espantoso. Deverás governar com justiça, humildade e abnegação. Jesus te pede que ampares o rebanho e que não te esqueças. Eugênio Pacelli, considerado um dos maiores legisladores da Cúria Romana, apresentador dos tratados de jurisprudência católica do século XX, é dominado por uma estranha emoção. Sai dos aposentos papais, desce à Catedral de São Pedro ao lado, vai até o subterrâneo onde os últimos papas estão sepultados, ajoelha-se no mausoléu do Papa Pio X, mausoléu modesto, e ora até o amanhecer. Quando surge o dia 20 de fevereiro, ele se levanta e, ao sair da intimidade daquele santuário dos papas, um guarda suíço pergunta-lhe: Eminência, por que sou muito pálido? Acabo de falar com o Papa Pio X. Mas o Papa morreu. Sim, eu sei. Foi ele disse que serei Papa. E do segundo escrutínio, Eugênio Pacelli é nomeado Papa Pio XII, num dos períodos mais graves da história da humanidade. Porque no mês de setembro desse ano de 39, pelo norte, a Rússia invade a Polônia. Pelo sul, a Alemanha. Estala a Segunda Guerra Mundial. Vem a noite dos cristais, o imenso holocausto. A tragédia se abate sobre o mundo. E o Papa passará a história, conforme uma obra publicada na Itália, algo recentemente, como o Papa de Hitler. Porque, estando ele em Hamburgo, mantém um contato, segundo o narrador, para que os católicos sejam poupados. E ele ignora o holocausto judeu. Depois da sua morte, quando vai ser homenageado para tornar-se santo e passa a condição de bem-aventurado, Israel propõe que ele não tem a mínima condição, porque soube silenciar a matança por conveniências pessoais. E até agora, o Papa Pio XII não teve a bem-aventurança, demonstrando as palavras de Jesus que se confirmaram naquela aparição mediúnica de uma noite memorável, anunciando-lhe o papado, a sédia gestatória, mas também advertindo quanto a cuidar do rebanho. Eu tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Não apenas o rebanho católico deveria ser poupado pelo nazismo, mas o rebanho humano, que pertence ao suave cantor Galileu. E graças a esta série de fenômenos, nós podemos dar um salto à história da ciência e recordarmos do dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, no Salão Azul, quando o presidente Bill Clinton recebe a decodificação do genoma humano. E ao ler o seu discurso, ele terá a ocasião de dizer: agora, nós sabemos como Deus criou o mundo. Frase colocada ao intérprete da decodificação do genoma humano, que era ateu absoluto, e depois de estudar o genoma,
em mais de 10 universidades, mais de 300 cientistas, têm a coragem de dizer que no universo existe, sim, uma lei moral, porque no seu ateísmo ele ficava profundamente perturbado quando fazia uma laparotomia em um paciente para penetrar na intimidade do seu padecimento. E ao ver a organização fisiológica desse indivíduo, fascinava-se. O acaso não era capaz de produzir uma máquina de 300 bilhões de células, perfeitamente organizada, que partindo de apenas uma célula, o neuroblasto, e trazia na sua fatalidade biológica as características do ser humano, mas não apenas as características, também as tragédias orgânicas estariam inscritas naquele código de 3 bilhões de letras, apoiado em 4 símbolos, 12 bilhões, que caracterizam a vida de cada um de nós. Diante dessa declaração da vida, deste presente, ele afirmava: deve haver algo que a filosofia não penetrou. E no seu materialismo recorre às maiores autoridades religiosas da América do Norte, sem que elas sejam capazes de dar uma explicação profunda. Quando ele vai a um escritor metodista do século XIX, o Dr. Lewis, que na Universidade de Oxford escreveu um livro, A Ordem Moral, e ele se fascina com esta ordem moral que existe no universo, mas que Allan Kardec houvera estudado antes, sob a denominação das leis morais da vida, na terceira parte do Livro dos Espíritos, resultante da lei natural, que responde pelas 10 leis que formam esse aspecto profundo e grandioso da característica jurídica da doutrina espírita. Mais tarde, Kardec volta no capítulo 9 de O Céu e o Inferno, quando se refere ao Código Penal da vida futura. Quanta sabedoria! Seus magistrados e estudiosos das leis mergulhassem o pensamento daqueles 32 itens, ficariam fascinados de ver a ordem que verte do mundo espiritual para a terra. E as experiências se vão multiplicando agora na área da ciência, até os trabalhos notáveis em Harvard, quando o notável neurocientista, neurocirurgião, dos mais nobres da América do Norte, é dominado por uma estranha enfermidade que ataca um indivíduo em 1 milhão e tem morte clínica. A família atordoada ora, segurando-lhe a mão, naquele devotamento total, embriagada de dor, e pede a proteção da misericórdia. 7 dias, 7 noites, e a morte está estampada no eletroencefalograma. Ali está a grande horizontal. Espera-se que logo mais venha a morte do tronco encefálico. Ele está absolutamente paralisado. E a família, que é religiosa e ora, pede permissão para que seja prolongado o prazo, pelo menos por um dia. Deixassem para desligar os aparelhos no 8º dia. E nessa manhã, ele abre os olhos, absolutamente lúcido, dialoga. Eu estive no céu, diz, com uma tranquilidade, o doutor Alexander, e volta-se para os familiares, apesar de enfraquecido, como é óbvio, e fala da sua grande viagem a esse mundo transcendente que é o mundo espiritual. E para deslumbramento da sociedade escreve: o céu existe, numa linguagem tipicamente americana. Mas se nós lermos o livro, vamos ver retratada a obra publicada no século XIX, A Vida Além do Véu.
ou publicada no Brasil no século XX, através da mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, de André Luiz. O Dr. Alexander está deslumbrado com o que viu no mundo espiritual, a vida estuante, seus familiares, os diálogos que manteve, as evocações que bailavam na sua alma, e logo depois de apresentar a obra ao país, vertida já em 14 idiomas, com mais de 40 milhões de exemplares vendidos no mundo, eis de volta o mapa do céu. Só faltava colocar o guia para levar ao céu. Lá está o mapa do céu, do notável cientista, dizendo-nos da grandeza da imortalidade. No entanto, esses fenômenos da imortalidade fascinam-nos, estão na história e seria fastidioso repeti-los, porque a maioria deles fez parte da grande imprensa do passado ou da atualidade. Mas gostaria de relatar este presente da vida através da dulce da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quando minha mãe desencarnou, no dia 10 de fevereiro de 1972, rompeu-se-me um vínculo com a vida física, porque éramos tão vinculados. Aquela mulher pequena, e mulher pequena é terrível, porque toda mulher grande me faz lembrar muita trovoada, pouca chuva. Mas a mulher pequena já começa com tempestade. E minha mãe era pequenina e terrível, analfabeta, portadora de 2 olhos verdes que me fascina. Até hoje eu tenho dúvida, sou filho dela, penso que é o Raul. Porque ele é que tem os olhos verdes. Quantas vezes já lhe disse, o que é isso? Algo está errado nesse mapa genético, mas ela desencarna nos meus braços. E no momento final, ela me diz, eu voltarei, meu filho. Voltarei para consolá-lo, porque ela sabia do imenso vazio que deixaria em mim e na minha irmã os últimos vestígios de uma família de 13 irmãos. Eu acho que eu sou imortal no corpo, porque já estou com 89 e espero chegar aos 98. Mas daqui para lá a ciência vai evoluir tanto que eu vou aos 108. E se facilitar, eu farei discurso dos amigos que estão comigo. Mas permitam-me introduzir um parênteses. Eu estava em Londres faz 4 anos e terminei uma conferência. Então veio uma amiga muito querida, irlandesa, abraçou-me e chorou muito. Então perguntei, mas a senhora não está passando bem? Não, Divaldo. São saudades. Mas como saudades? Saudades de você. Porque anunciaram que era a última palestra que você faria em Londres. E que você ia morrer. Então eu estou me despedindo. Eu disse, mas eu não sabia que ia morrer agora. E depois foi assim que anunciaram. Eu notei que o auditório estava cheio. Naturalmente foram ver a minha morte, um colapso cardíaco depois da palestra. Nós adoramos isto. Mas eu digo, não, que eu saiba, ainda não estou na hora. Mas nos despedimos, abracemos, e ela se foi chorosa. E eu fiquei alegre, porque não morri. No ano seguinte eu voltei ao mesmo auditório, mas não me lembrei da senhora Schmidt. No ano imediato também. Mas no ano passado eu estava no mesmo auditório da Universidade de Londres e lembrei-me da senhora Schmidt. Comecei a ver se encontrava no auditório e não na vi. Ao terminar, eu perguntei à minha tradutora, a senhora Ana Sinclair, e a senhora Schmidt morreu de volta. Ela despediu-se exitosamente de mim e teve a intuição, só que a pessoa estava errada. Desta forma, quando a minha mãe parte, eu achei que logo iria, porque nós éramos tão vinculados.
e eu a vi desprender-se do corpo. A velha tradição sempre dizia que começava na cabeça, e eu tinha essa falsa imagem. E fiquei fascinado a ver que primeiro se desprendem as extremidades, os pés, levantam-se as pernas, as mãos, os braços, o tórax, até ficar o último vínculo do coronário, do centro básico da vida, até que os espíritos trabalham, parece que desfiam, e logo o espírito entra em uma outra gravidade. E eu a vi oscilar no ar, e o espírito Joana de Ângeles adaptá-la à gravidade. Estava olhando surpreso, chorando e sorrindo, porque há dessas crises, estamos chorando, estamos sorrindo simultaneamente, quando ela se equilibrou e olhou o cadáver. E logo passeou os olhos e me viu. E então ela perguntou: você está me vendo, meu filho? Eu disse: estou, mãe. Estou vendo a senhora. Ela disse: meu filho, é verdade tudo aquilo que você me disse? Eu disse: é verdade, mãe. Então Joana acercou-se e falou-lhe suavemente: Ana, você lembra daquela parte de São Francisco cuja música antecipou a abertura desta solenidade? Quando ele desencarna, ou quando está perto, o Frei Leão lhe diz: mas por que tanto rigor com o jumentinho? Eu tenho um amigo que cuida mal do seu jumento e gostaria de trazê-lo para vós, meu pai. Ele maltrata o jumento. Há mais de 44 anos que ele faz o jumento sofrer, e agora o jumentinho está morrendo, ele é perverso. E São Francisco diz: traga-mo, tenho que o repreender. Como pode tratar mal ao jumentinho? Que é esse homem? E Frei Leão lhe diz docemente: meu pai, é você. O jumentinho é seu corpo, não aguenta mais nada. Veja o estado deplorável. Havia marcas de hanseníase, havia marca de câncer na garganta, havia marcas de decomposição nas marcas do Cristo, que ele recebera um dia os estigmas, e ele relutava. Então, tomado de profunda compaixão, ele passou a mão pelo corpo e disse: perdoe-me, meu irmãozinho jumento. Perdoe-me haver sido severo demais com você. Perdoe-me. E acariciando o jumentinho, ele parte. E eu contava à minha mãe, que na época estava com 86 anos. Ela comovia-se. Naquele momento, Joana de Ângeles disse: Ana, e o jumentinho? Ela ajoelhou-se, atavismo da doutrina que um dia religiosamente foi a nossa, e começou a orar, agradecendo aquele corpo, tudo que ele lhe deu numa longa existência, numa família imensa. É natural que as lágrimas tomassem conta dela e de mim que observava. Por fim, ela se levantou, preparou-se para ir, enquanto minha irmã a vestia, e eu atrapalhava mais do que ajudava. E ela me disse assim: meu filho, eu vou voltar. E eu lhe disse: não volte, mãe. A senhora sofreu tanto aqui na terra. Nunca teve, que me recorde, um momento de alegria. Ela experimentou o suicídio de uma filha. Esse crime é hediondo. O suicida é tão egoísta na sua loucura que não se lembra daqueles que o amam. Experimentou dores variadas. Nunca mais sorriu. Mantinha uma expressão melancólica. Nas horas de grande alegria, quando ele estava lendo os evangelhos, quando estava lendo as palavras incertas dessa obra de consolação que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, continuávamos, e ele disse: não, volte. Vou voltar, meu filho. Qual a mãe que deixaria um filho querido a sós? Você e sua irmã. Você não é casado, não tem ninguém. Eu disse: tenho, mãe. Eu tenho a família universal. Ela disse: mas apesar disso, eu voltarei. E 13 dias depois, eu estava numa cidade do Paraná, Castro.
proferindo uma palestra sobre mortalidade quando ela me apareceu. E ao voltar um dia de Miami, 10 anos depois, estava em Pedro Leopoldo com o Chico, quando de repente ele me convidou a psicografar. Sentamos-nos, ele psicografou uma mensagem de minha mãe, enquanto eu psicografei Dr. Bezerra para ele. E ao começar a ler, eu recordei de que minha mãe era analfabeta. E me lembrei que eu lhe dizia, brincando, mãe, a senhora é tão inteligente que eu farei a senhora aprender a ler e escrever em uma semana. E ela me batia no ombro docemente, como as mães antigas. Meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida. Não quero meter mais loucura na minha cabeça. Já basta. Pois nesse momento, quando o Chico começa a ler a mensagem, voltei, meu filho. Quero lhe dizer que nos últimos 10 anos eu tomei banhos de memória para recordar-me de uma reencarnação anterior, quando me comprometeram nas belas letras, razão pela qual eu vim analfabeta. Agora eu sei escrever, meu filho. E a confusão aumentou bastante. Mas eu vou lhe escrever para alegrar seu coração. E me fez uma mensagem de 32 páginas. No meio da mensagem, ela disse algo peculiar. Quando eu cheguei aqui, esperava-me uma amiga querida, do longínquo ano 2 de julho de 1936, chamada Maria Domingas Bispo. Ela tomava parte na minha vida de mulher pobre e sofredora. Ela me recebeu com gáudio. E essa frase me impressionou bastante, porque naquela época eu já estava reencarnado. Eu conhecia praticamente as pessoas da nossa pequena cidade e nunca ouvira falar dessa senhora. Tomei da mensagem, não disse nada ao Chico, e chegando a Salvador, eu perguntei aos meus 10 irmãos com quem tinha contato. Um deles, que nasceu em 1902, estaria com 30 anos por ocasião da mensagem. E eu lhe perguntei, Genésio, mãe tinha alguma amiga de nome Maria? Ele disse, não tinha. Eu digo, que interessante. E ele foi perguntando, ninguém conheceu. Então, Chico Xavier não errava. Na mediunidade, nunca. Minha mãe também não errava, porque mulher baixa não erra nunca. Então, havia uma solução. Que solução? Eu viajei à Feira de Santana e, como o prefeito havia sido meu colega de ginásio, eu pedi-lhe permissão para ler o obituário de 1928 a 1936. E não desencarnou ninguém com o nome de Maria Domingas de Jesus. Eu digo, não é possível. Mas esta mulher tem que ter morrido, porque Chico não se engana. Mas eu fiquei uma semana. Então eu pedi a um amigo que é historiador e gostava de questões complexas para que ele me descobrisse Dona Maria Domingas. E ele ficou 3 anos pesquisando documentos de nascimento, obituário nas igrejas, e não encontrou. Certo dia estava ele, contar-me-ia depois, numa carta, em plena praça da cidade, quando disse, Dona Ana, a senhora nos colocou numa sinuca. Quem não sabe o que é, vai continuar sem saber o que é. E a senhora nos tire dessa situação embaraçosa. De repente, ele teve um insight e lembrou-se que no ano de 1946 houve uma lei dos municípios brasileiros. Antes, as cidades eram imensas e, ao invés de terem municípios, tinham vilas. Com a lei de 46, aquelas vilas foram transformadas em municípios, em cidades independentes. E ele lembrou-se de uma vila que se tornou cidade próxima de Feira de Santana, a 12 quilômetros. São José das Itapororocas, que deu uma das maiores heroínas brasileiras, baiana, Maria Quitéria, para as lutas da Guerra do Paraguai. E então ele foi à cidade, foi aos livros da cidade. E nos livros
de assentamento da sepultura, lá estava, na data assinalada, o nome de Dona Maria Domingas Bispo, Domingas, que não é comum, bispo, que era protestante e não pudera ser sepultada na sede, na cidade, e foi mandada para a vila. Ninguém sabia disto, porque o coveiro já tinha morrido. Minha mãe tinha morrido. Eram as únicas testemunhas. Como poderia Chico Xavier, a 2.600 quilômetros de distância, falar daquela vila que, à época, deveria ser um amontoado de casas e narrar que ela havia sido sepultada em Feira de Santana. Era Feira de Santana. Então, tomei dessa mensagem e pedi a um parapsicólogo para que ele explicasse, à luz da parapsicologia, por mais que ele procurasse o fenômeno psigama, somente no psiteta, aquele da imortalidade, ele encontraria ressonância. Então as almas voltam e convivem conosco para darem sentido à nossa vida, para que a nossa vida possa realizar-se e nós tenhamos a felicidade imensa de fruir a alegria de viver. Por mais graves que sejam os problemas que nos aturdem, por mais terríveis que sejam as dores, vale a pena viver. A vida em si mesma é um dos maiores tesouros que a imaginação humana pode conceber. Certa feita, eu li de um grande cibernético que o cérebro fez o computador, mas nenhum computador logrou fazer o cérebro. Esse notável mecanismo de 100 bilhões de neurônios, desde o neurônio da felicidade, desde esses que nos dão alegria para viver, desde as manifestações mais notáveis das interações, das neurocomunicações, aos sentimentos, ressalta dentro de nós a presença divina. Eis que eu vos mando, disse ele, como lobos rapazes ao meio de ovelhas, que eu vos mando ao meio de lobos rapazes. Mas não tem mais. Enfrentai as dificuldades em meu nome. Era a grande despedida dos 500 da Galileia. Por certo, muitos de vós outros ali estivestes, escutando a dulce da palavra de João, repetindo o momento glorioso em que Jesus estivera conosco e apareceria pela última vez. A figura ímpar deste homem incomum derrama sobre nossos corações naquela tarde perfumada, naquela tarde rica, em que o mar beijava tranquilamente as praias, com as rendas de espumas, ao aplauso das árvores frondosas, diante das imensas terras do outro lado do Genezaré, a Decápolis, as 10 cidades gregas. Ele se levanta e divide os séculos antes dele e depois dele. Veio o Espiritismo para poder recordá-lo. Os fatos confirmam-lhe todas as palavras. Quantas coisas novas! Vem dizer o que antes não poderia ser dito. Vem repetir as lições que seriam esquecidas. O Hugh Durant, na sua obra magistral a respeito da história da civilização, diz que nesse período de 6.648 anos, quantas guerras! A humanidade teve 340 anos de paz, mas que a maioria das guerras foi provocada pelas religiões que preconizam o amor, a fraternidade, a paz, a beleza, a solidariedade. A maior e mais terrível hecatombe tem nas suas raízes o odor pútrido da intolerância religiosa. Mas nasce o Espiritismo, e quando Kardec pergunta, será a religião do futuro? Não, será o futuro das religiões, porque irá enxertar em todas as religiões as bases essenciais da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da caridade no seu sentido mais profundo,
facultando-nos a oportunidade, sim, esta sim, de apertarmos a mão, de nos enxugarmos as lágrimas, de nos conduzirmos aos altos postos da alegria e da felicidade. Bem-aventurada essa doutrina que evoca o Sermão da Montanha, em toda a sua pulcritude e beleza, na suave magia das bem-aventuranças. Bem-aventurada essa mensagem que vem do além, dessa coorte de espíritos, para dizer-nos que vale a pena chorar, vale a pena amar, mesmo que não experimentando o amor. O único sentido da vida é amar, é dar-se, plenamente dar-se. Enquanto damos o que temos, não nos faz falta. Mas na hora em que nos damos, oferecemos nossa energia, penetramos na alma e edificamos o indivíduo, neste momento, logramos a bênção da imortalidade e o grande presente que nos resta. Agradecer a Deus tudo aquilo que Ele nos deu, que nos faz locomover-nos, que nos faz sonhar. E eu gostaria de sintetizar dizendo-lhe: ó Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha faculdade de ver, de observar a beleza da terra, as flores e todas as suas cores. Também poder ver o meu amor, mas diante da minha visão cantar aqueles que perderam a faculdade de ver, que tropeçam na multidão, que choram na solidão, que andam na escuridão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, volverão ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dulce de emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mãos que aram, que acariciam, mãos que afagam, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, pelas mãos de quem legisla, pelas mãos de psicografias, de sinfonias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos que se dobram em oração, mas diante delas eu me recordo pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, amputados, marcados, paralisados, e eu posso andar. Quero rogar-te por aqueles que se não podem locomover, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão
uma favela, um ninho, um grabato de douro, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for. Mas que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que me dê a mão. É tão desagradável viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem um cão ou um gato para me acompanhar, nem assim reclamarei, pelo contrário, eu te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado, porque creio em ti, obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, muito obrigado, Senhores.